É interessante no caso do Todo Dia Mesma Noite, que foi uma série, eu acho que uma das primeiras que a Netflix fez falando de histórias reais, né? E a gente teve 60 milhões de horas assistidas, ficamos no top 10 mundial. Caramba. E o mais incrível é que a gente ficou no top 10 de vários países do mundo. Então, assim, Portugal ficamos no top 1. Nós ficamos no top 10 das Bahamas, gente. Nossa. Presta Caramba. atenção. É inacreditável, né? Nós Sim. ficamos Holanda e tal. Então, assim, e eu acho que o sucesso da série, o impacto, o atravessamento que ela provocou, eu acho que deu um recado claro para a indústria também do entretenimento de que a gente quer ver as nossas histórias sendo contadas. A gente quer se ver nas telas, a gente Sim. quer contar também as nossas histórias para o mundo. E a gente conseguiu tocar o mundo, foi incrível, assim, acho que ninguém esperava uma coisa tão estrondosa. A série já recebeu inúmeros prêmios e agora está concorrendo a um prêmio internacional muito poderoso no México, e a gente está torcendo para estar entre os... Tá na finalíssima, né? Sim. E assim, o que você falou, Daniela, além de querer saber as nossas histórias, são histórias que essa aqui, por exemplo, ainda não teve fim. Exatamente. Pô, eu assisti a série lá e vou ler o livro. Ainda não teve fim. Como pode? Assim, Mas não é a única, né? Se a gente pensar nas principais tragédias da história recente do Brasil, e aí a gente está falando Boate Kiss, a gente está falando de Mariana Brumadinho, Ninho do Urubu, a gente vai ver que todas elas têm em comum a impunidade. Sim. Em nenhum desses casos houve responsabilização. Então eu falo que a impunidade, ela alimenta a próxima tragédia. Talvez se a gente tivesse tido uma responsabilização no Boate Kiss em 2013, como aconteceu na Argentina, quando uma boate chamada Cromagnon pega fogo e mata 189 jovens, e até o prefeito foi preso naquele caso, se a gente tivesse tido uma responsabilização efetiva, talvez a gente não tivesse Mariana. E se Mariana, os executivos tivessem sido responsabilizados, talvez a gente não tivesse Brumadinho e o Ninho do Urubu. O recado que a gente dá para os altos executivos das empresas, né? As pessoas responsáveis, os órgãos responsáveis. Ó, se você não fizer da forma correta, você vai ser punido. O próximo, ele vai fazer, ele vai pensar, poxa, olha lá o exemplo que aconteceu. Mas infelizmente eles falam que esse aqui é o país da impunidade, então tá aí. Uma vez eu vi uma entrevista de um juiz americano. E o pessoal tinha perguntado para ele o seguinte: por que aqui vocês colocam as celebridades na cadeia? Aí ele falou: poxa, se a gente tem que passar o recado que mesmo sendo uma celebridade... Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Tipo, a pessoa tem que pensar assim: pô, se ele, que é um cantor famoso, foi preso, imagina eu. Entendeu? E realmente, porque aqui no Brasil você pensa ao contrário. Eu vou ser alguém na vida para eu ter um pouco de regalia, né? Infelizmente, aqui no Brasil, numa tragédia, os primeiros sentenciados são os pais. Porque eles são condenados a viver a ausência permanente, né, do filho, dos seus amores, né, viver pela metade, e porque eles também são obrigados a conviver com a falta de justiça, que eles são dói castigados, tanto né? quanto a morte. Eles são castigados diariamente em opinião pública. A falta de justiça dói tanto quanto a morte. Acompanhando essas famílias há tanto tempo, o que eu percebo é isso, é um adoecimento diante da falta de justiça, da indiferença da justiça e da falta de capacidade da justiça de dar respostas, né? Essas famílias continuam em busca de respostas. Então, até agora, o que a gente pensa, então a responsabilidade é de quem? Ninguém tem culpa. A culpa é dos meninos que saíram de casa para ir na boate, se divertir. Né? Absurdo, então né? Isso. E a gente precisa mudar essa cultura de impunidade. Por isso também que eu trabalho tanto denunciando essas violações de direitos e resgatando e construindo a memória coletiva do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, né? Quando você se deu conta, você sempre gostou desses temas, assim, de dar voz para as pessoas? Sempre foi isso? Você sempre foi assim? Eu tenho 30 anos de carreira, não parece não, gente, mas tem. Eu tenho 30 anos de carreira e nesses 30 anos eu sempre trabalhei denunciando as violações de direitos de populações vulnerabilizadas. Então faz parte do meu DNA. Sim. Sempre trabalhei com a invisibilidade, com o resgate do que antes era pagamento social. Só que na última década, com a literatura, eu trabalhei 23 anos num jornal diário.
E eu era repórter especial, fiz grandes denúncias que impactaram o país, que pautaram o país. Então, foi assim, foram 23 anos de um casamento muito feliz. Só que depois disso, eu precisei optar. Porque comecei na literatura com o Holocausto Brasileiro, ainda na redação eu fiz o Cova 312 e o Todo Dia Mesma Noite. Quando eu vi, eu já estava 5 anos sem férias, comprometendo muito a minha relação familiar, porque quando eu saía do jornal no final de semana, eu ia apurar. Então, eu falei, não dá mais. E aí, eu decidi ficar com a literatura. Uma coisa que foi uma ousadia naquele momento para alguém que tinha carteira assinada durante tanto tempo. CLT. Mas minha carreira explodiu, entendeu? Assim, graças a acertada, Deus. né? É que você foi onde teu coração mandou, por isso que deu certo. Como você vai atrás da história? A história vem atrás de você. Como você dá o start pra ir atrás? Por exemplo, eu vou atrás agora da Kiss. Porque assim, Quais são os isso primeiros demanda... passos, né, pra começar? Demanda muito tempo, porque você tem que ter muito cuidado ao que você vai falar ali, né?